Você provavelmente já escutou alguma história em que um oponente mais fraco ganhou de um oponente mais forte, em que um time que não era favorito ganhou de um time favorito. E provavelmente a analogia usada foi Davi contra Golias, onde Davi não era favorito e que o favorito era Golias. Mas você já parou para pensar de onde veio essa história? A história de Davi e Golias é uma narrativa bíblica contada no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E o texto nos conta que Golias era um filisteu, e naquela época os filisteus eles estavam guerreando contra o exército de Israel. E ambos os exércitos estavam indo se encontrar numa guerra. E eles se encontraram, só que havia um vale entre eles. Então eles não puderam guerrear diretamente. Porque se um dos exércitos descesse o vale, ele estava condenado a perder, porque a posição era de muita desvantagem. Então ficou aquele impasse. Não podiam avançar e não podiam retroceder. E naquela época, como é que eles resolviam esses impasses? Cada exército escolhia o seu campeão, o seu melhor guerreiro, para lutar contra o outro em uma luta mortal, 1 a 1, em que o vencedor, o exército vencedor, ele seria o vencedor dessa luta, o exército ganharia a batalha e o outro lado seria escravizado. Você já deve ter visto um filme em que Aquiles lutou contra Heitor. E esse tipo de batalha era muito comum. E os filisteus, eles tinham um guerreiro, que era um guerreiro veterano de guerra, Golias. Golias era um gigante. Golias gigante mesmo, no sentido literal da palavra, tá? Então acima de 3 metros de altura. Um guerreiro em que a armadura dele pesava, a armadura em conjunto, né? A espada, a lança, o escudo, a armadura, mais de 120 quilos. Ele precisava de uma pessoa só para carregar o escudo dele. Então era um cara que botava medo em todo mundo. Imagina agora você sendo desafiado a lutar contra o campeão de pesos pesados do UFC. Loucura, né? Você não teria a menor chance. Você realmente seria Davi contra Golias. Era uma pessoa que não tem chance, não era favorita, contra o favorito. E essa é a história que a gente escuta. Só que na verdade a perspectiva é um pouco diferente. Te desafio agora a mudar a sua perspectiva. Porque olha só o que o texto fala pra gente. Que Davi, um pouco antes, ele tinha sido ungido para ser rei. Ele nem era o escolhido ali. Porque quando o profeta foi para a casa dele, dos pais dele, ele estava no campo, ele estava sendo pastor de ovelhas. E ele foi ser o último a ser chamado. E quando ele foi chamado, ele foi ungido para ser rei. Só que no dia seguinte, ele estava de novo cuidando de ovelhas. Nada mudou na vida dele. A vida dele começa a mudar e coincide com essa história de Golias. Golias durante 40 dias estava desafiando o povo de Israel e ninguém do exército se ousou descer para enfrentar Golias. Então, o pai de Davi, nesse contexto, chamou Davi e falou: Davi, dá um tempo aí no seu trabalho, vai lá levar essa comida aqui para os seus irmãos. Davi, quando ele foi levar a comida para os irmãos dele, ele escutou que Golias estava desafiando. E ele falou assim: pô, eu vou lá enfrentar esse cara. Todo mundo achou que ele era louco, né? Só que ele falou: não, eu vou enfrentar. Levaram ele para Saul, que era o rei. E Davi foi e falou para Saul: não, eu vou enfrentar. Ele falou: não, você é louco e tal, não vai. Ele falou: não. Eu cuido de ovelhas minha vida inteira. E eu já matei leão, eu já matei urso. Quem que é esse cara aí? Eu vou matar ele também. E no meio dessa loucura, não tinha mais ninguém para ir. Escolheram Davi para ir. Só que Saul virou para Davi e falou assim: olha, Davi, usa pelo menos a minha armadura. E Davi, ele não era igual a Golias. Ele não tinha essa experiência de luta. Ele falou assim: não, eu não vou fazer da forma que está todo mundo achando que eu vou fazer. Eu não vou lutar da forma que todo mundo acha que eu tenho que lutar. Eu vou lutar com as minhas armas, da forma que eu fui criado, da forma que eu sei. Ele recusou usar a armadura de Saul. Ele usou os recursos que ele tinha. Um cajado, um estilingue e 5 pedras. Então imagina como que seria essa luta. Agora, Davi desceu. E quando a gente fala de estilingue, a gente já imagina aquela arma de criança, né? Que você atira e tal. Mas não é não. Olha o tanto que o estilingue é poderoso. The Aztecs used uniformly rounded clay balls and stones as projectiles for the sling. These traveled at more than 240 kilometers per hour. Their consistent size and weight made them accurate and deadly.
viu só o tanto que o estilingue não era uma arma de criança, era uma arma usada em guerras. E essa arma, na mão de alguém que treinou a vida inteira, era tão letal quanto um tiro de 38 ou um tiro de .44. E foi isso que Davi levou para a luta dele contra Golias. Então se imagina de novo, lutando no UFC contra o campeão dos pesos pesados. Só que dessa vez, ele está com uma armadura com mais de 120 quilos. Ele não consegue te enxergar direito, ele está parado. E você está com uma arma. Quem que é o favorito agora? A zebra seria se Golias ganhasse de Davi, não se Davi ganhasse de Golias. Porque foi a primeira vez que uma infantaria enfrentou uma artilharia em campo aberto. Não tinha jeito de Davi perder. E Davi, com 5 tiros ainda, 5 pedras, acertou Golias e matou Golias. E o milagre ali foi que Deus usou o comum para fazer o que não era comum. Ele usou uma pessoa para mudar a mentalidade de todas as outras que estavam ali. Porque ele não se conformou com o padrão que foi estabelecido para ele. Ele usou as experiências dele para superar os desafios que foram propostos. E é assim que a gente vai conseguir realizar todo o potencial e todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque foi a partir de Golias que Davi começou sua trajetória para virar rei. E eu tenho certeza que você também está enfrentando um desafio, que você também está enfrentando um grande gigante, em que ninguém consegue superar. E que só você tem a chave para superar esse desafio. Só você tem as experiências certas e as habilidades certas para superar esse desafio. Só que para superar esse desafio, você não pode pensar como todo mundo pensa. Você tem que ter uma mudança de mente, mudança de perspectiva, uma renovação de mente, buscando a sabedoria de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Ele vai te dar sabedoria para que você possa também enfrentar esse gigante. E essa zebra, na verdade, não ser mais zebra, você sempre ser o favorito. A partir do momento que a gente pede sabedoria a Deus, a gente tem essa mudança de perspectiva, a gente consegue enfrentar um Golias, 2 Golias, quantos desafios a gente tiver na frente. Então que Jesus te abençoe, possa renovar a sua mente, possa renovar a sua força e que você tenha certeza que as suas experiências e as suas habilidades vão ser usadas para superar desafios que ninguém mais vai conseguir. Você tem um propósito. Jesus te ama. Jesus pagou um preço pela sua vida. E é isso que Ele quer fazer por você. Ele quer mudar a sua mente para você alcançar lugares inimagináveis para outras pessoas. Então que Jesus te abençoe.